os erros mais perigosos que podem ser trazidos à existência. Texto escrito por Ellen White, a comissão diretiva da Review and Herald, em novembro de 1901, relativo à impressão de escritos espíritas, provavelmente do Dr. Kellogg, e talvez outros. Antes do Fogock, Deus enviou sobre o sanatório de Battle Creek e mais tarde sobre a Review and Herald, em 1902. Aos administradores da Review and Herald. Queridos irmãos, o desígnio de Deus no estabelecimento da editora, em Battle Creek, era que dela brilhasse uma luz como de uma lâmpada. Isso é o que tem sido apresentado aos administradores. Vez após outra, se tem repetido a eles sobre a santidade do escritório de publicações de Deus e da importância de manter sua pureza. Mas eles perderam a verdadeira compreensão e se uniram com as forças do inimigo, consentindo com a impressão de documentos e livros que continham os erros mais perigosos que podem ser trazidos à existência. Eles têm fracassado em perceber as influências más de tais sentimentos errôneos sobre digitadores, revisores e todos os outros que se ocuparam da impressão de tais textos. Estão espiritualmente adormecidos, por intermédio de alguns dos trabalhos externos trazidos a essa instituição. A ciência de Satanás está sendo apresentada à mente dos obreiros. A publicação de tais assuntos é uma desonra a Deus. Isso deteriora a mente dos obreiros. Os administradores concordaram em imprimir por um preço bem baixo. Qualquer lucro teria sido perda mesmo se um valor muito mais alto houvesse sido pedido pelo trabalho. Recebi uma carta do irmão Daniels relativa à adição de outro edifício para o escritório da Review and Herald. A resposta que apresento é: não, não, não. Em vez de ampliar os edifícios já erguidos, limpem o escritório do lixo de origem satânica e vocês ganharão espaço em todos os sentidos. Sinto um terror de alma quando vejo a que ponto chegou nossa casa publicadora. As impressoras na instituição de Deus estão imprimindo as teorias destruidoras da alma, apresentadas pelo romanismo e outros mistérios da iniquidade. O escritório deve ser purificado desse objetável assunto. Tenho um testemunho de Deus para os que colocaram tal assunto nas mãos dos obreiros. Deus os considera responsáveis por apresentarem a homens e mulheres o fruto da árvore proibida do conhecimento. Será possível que vocês não sabem das advertências dadas à Pacific Press quanto a esse assunto? Será possível que com o conhecimento dessas advertências vocês estejam indo pelo mesmo caminho, mas fazendo ainda muito pior? Tem-se repetido frequentemente a vocês que anjos de Deus estão presentes em todas as partes da editora. Que impressão deixou isso na mente de vocês? Vocês colocaram matérias que contêm os sentimentos de Satanás nas mãos dos obreiros, trazendo assim seus enganosos e poluidores princípios até suas mentes. O Senhor olha para essa ação da parte de vocês como uma ajuda a Satanás, quanto a preparar suas armadilhas para apanhar as pessoas. Deus não considerará como inocentes os que estão fazendo tal coisa. Ele tem uma controvérsia com os administradores da editora. Tenho até medo de abrir a review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. O Senhor me instruiu de que esses que não conseguem ver a maldade de cooperar com Satanás, publicando suas falsidades, melhor fariam em buscar algum trabalho no qual não conseguissem arruinar nossos jovens. Há o perigo de que o padrão da verdade e retidão seja rebaixado a tal ponto que Deus tenha de executar seus juízos sobre os que praticam o mal. É alto tempo de entendermos qual o espiritoque, durante anos, tem controlado os assuntos nos escritórios da Review and Herald. Sinto-me horrorizada ao pensar que a parte mais sutil do espiritualismo possa estar sendo colocada diante dos obreiros de uma forma calculada para confundir e desconcertar a mente. Estejam certos de que Satanás aproveitará essa vantagem concedida a ele. O que fará Deus com os que permitiram isso? Será que Jesus irá permanecer no local de impressão, atuando na mente das pessoas, através dos seus anjos, para tornar a verdade impressa um poder para advertir o mundo de que o fim de todas as coisas está próximo, enquanto Satanás tem permissão para perverter a mente dos obreiros,
justamente dentro da instituição. A luz que eu tenho é: recusem-se a imprimir uma única linha adicional desse assunto pernicioso. Os que tiveram que ver com a introdução desse material na editora têm de se arrepender diante de Deus em contrição de alma, porque sua ira está acesa contra eles. Seja esse tipo de trabalho para sempre excluído de nossa editora. Deem mais tempo à publicação e circulação dos livros que contêm a verdade presente. Esforcem-se para que seu trabalho nessa linha alcance a perfeição. Façam tudo o que estiver em seu poder a fim de difundir ao mundo a luz do céu. Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 90 a 93. Estas frases constituem uma verdadeira advertência para todos aqueles que teimam em seguir na mesma direção tomada por Kellogg e alguns dirigentes da Igreja de então. Certamente que fogo e espada viram as instituições que foram dedicadas a Deus, mas cuja utilidade para o bem é nula. Resumindo, eles perderam a verdadeira compreensão e se uniram com as forças do inimigo, consentindo com a impressão de documentos e livros que continham os erros mais perigosos que podem ser trazidos à existência. Que erros são estes? As teorias destruidoras da alma, apresentadas pelo romanismo e outros mistérios da iniquidade, e a parte mais sutil do espiritualismo. Que teorias são estas? Que ensinam os católicos ou romanistas? Que mistérios são estes? Que é o espiritualismo ou espiritismo? Ou melhor, qual é a parte mais subtil do mesmo? Sem dúvida, o maior erro que a Igreja Católica ensina é a Trindade, no qual estão baseados todos os outros. O mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ele estão baseados todos os outros ensinamentos da Igreja. Catecismo do Católico de hoje, página 11 e 12. Sabemos que a Trindade nega que Jesus Cristo seja literalmente Filho de Deus, bem como que Deus seja o Pai de Cristo. O Espiritismo, moderno, repousando sobre a mesma base, não é senão um reavivamento sob uma nova forma da feitiçaria e culto aos demônios que Deus condenou e proibiu na antiguidade. Acha-se ele predito nas Escrituras, que declaram que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1-1. Paulo, em segunda carta aos Tessalonicenses, indica a operação especial de Satanás pelo Espiritismo como um acontecimento a ocorrer imediatamente antes do segundo advento de Cristo. Falando da segunda vinda de Cristo, declara que ela é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9. E Pedro, descrevendo os perigos a que a Igreja estaria exposta nos últimos dias, diz que assim como houve falsos profetas que levaram Israel ao pecado, haverá falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, e muitos seguirão as suas dissoluções. 2 Pedro 2:1 e 2. Aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como o Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. 1 João 2, 22 e 23. O Espiritismo, negando a Cristo, nega tanto ao Pai como ao Filho, e a Bíblia denuncia-o como manifestações do Anticristo. Patriarcas e Profetas, página 686. Por que se introduziram alguns, ou uma determinada classe, os quais negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo? A forma pela qual os espiritualistas têm posto de parte ou negado o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é, em primeiro lugar, a utilização do antigo e anti-escriturístico credo trinitário, isto é, que Jesus é Deus eterno, embora eles não tenham uma passagem das Escrituras que dê suporte a isso. Enquanto nós temos claros testemunhos bíblicos, em abundância, que ele é o Filho do Eterno Pai. James White, The Day Star, 24 de janeiro de 1846.
A história está se repetindo e é com muita tristeza que vemos hoje a impressão e publicação de livros, documentos e literaturas contendo heresias e teorias destruidoras da alma nas literaturas da nova organização adventista, ensinando os mistérios da iniquidade, como disse a mensageira do Senhor, Ellen G. White. Será que vai se repetir também a purificação pelo fogo? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.